E aí galera, beleza? Dando sequência à nossa aula sobre soluções, nós tivemos a primeira aula, um estudo introdutório para entender como se forma uma solução, por que algumas substâncias dissolvem melhor em outras, tá? Se você não lembra dessa aula, perdeu, eu acho que vale a pena você dar uma olhada para entender melhor a sequência, que é o que nós vamos tratar hoje. Eu estou deixando no card aqui em cima e na descrição do vídeo, dá uma olhada, vale a pena. Mas dando sequência, hoje nós vamos falar dos tipos de soluções. Beleza, entendi o que é uma solução, entendi como ela se forma, mas tem alguns tipos diferentes de solução. Como funciona cada uma, como eu posso distingui-las? Se liga então. Primeiro eu queria relembrar então que uma solução é a junção de dois tipos de substâncias, não de duas substâncias, tudo bem? Mas de dois tipos, pode ter zilhões de substâncias, tá, dentro de uma solução. Mas só tem dois tipos. Um tipo se chama soluto, o outro chama-se solvente. Só para lembrar, o solvente é, por convenção, aquele que está em maior quantidade, tudo bem? Todo o resto, em menor quantidade, é chamado de soluto, beleza? Tá. Então, quando você junta soluto e solvente, por um processo de dissolução, você forma a solução. Você pode mandar embora o solvente, tudo bem? E obter novamente só o soluto. A gente chama isso de cristalização, é o processo contrário, tá bom? O que é interessante? Pode existir um momento em que a velocidade para formar a solução, chamada de dissolução, é igual à velocidade para cristalizar, para obter de volta o soluto, para mandar embora o solvente, tudo bem? Quando isso acontece, dizemos que estabeleceu-se um equilíbrio. E é um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Você entende que dinâmico dá uma ideia de... Se você falar, poxa, aquele cara, aquela moça é muito dinâmica, quer dizer que ele é muito ativo, ele não para quieto. É isso. Um equilíbrio dinâmico é aquele que acontece, mas com um movimento. É diferente do chamado equilíbrio estático. Tudo bem? É um equilíbrio onde não há movimento. Tudo bem? Não há velocidade, você não tem como medir, está tudo parado. O equilíbrio de dissolução com cristalização é um equilíbrio dinâmico. Você tem um processo que continua rodando, o processo está acontecendo. Mas como ambos acontecem com a mesma velocidade, a dissolução e a cristalização, dizemos que é um equilíbrio dinâmico. Ele não para de acontecer a todo instante, beleza? Se liga então. Então você tem um processo aqui onde o sólido, esse cristalzinho aqui, vai perdendo partículas para a solução. Partículas vão se desprendendo do sólido e vão entrando na solução, vão interagindo com o solvente. Se você pudesse olhar mais de perto, pegar uma lupa, se existisse isso e você pudesse olhar lá dentro mesmo com uma lupa, é uma analogia, gente, é uma maneira de tentar enxergar isso, tá? O que você veria? Você veria que as partículas do solvente, por exemplo, água, estão se aproximando das partículas do soluto, interagindo com elas, e se houver a dissolução, elas vão fazer com que um soluto, uma partícula de soluto, se afaste de outra de soluto, uma partícula de solvente se afasta de outra de solvente, e eles interagem entre si, o soluto e o solvente. Só que ao mesmo tempo, algumas partículas do soluto, que estavam dispersas aqui no meio da água, vamos dizer que o solvente é água, tá? Nem sempre é, mas por exemplo, tá? Elas podem colidir com o cristal do soluto e voltar a fazer parte do cristal. Tudo bem? Seria a cristalização. No momento em que esses dois processos, escapar do cristal e voltar para o cristal, acontecerem com a mesma velocidade, a gente diz que ocorreu, que entrou em equilíbrio. E esse é um equilíbrio dinâmico, não é estático, beleza? Agora que a gente entendeu isso, dá para entender melhor os tipos de solução, tá bom? Vamos falar das soluções saturadas e insaturadas a princípio. O que é uma solução saturada? Eu queria que você entendesse uma coisa a princípio do português. O que quer dizer saturado? No português mesmo. Meu, tô saturado daquele cara, meu. O cara tá enchendo o saco, sim ou não? You shall not pass! Você tá de saco cheio, beleza. Pensa nisso, saturado quer dizer cheio. Cola comigo. Insaturado não quer dizer vazio, só quer dizer que não está cheio, certo? A questão é, cheio do quê? Cheio de soluto, tudo bem? Uma solução saturada é aquela que, entre aspas, está cheia de soluto.
Agora, você entende que para eu saber se alguma coisa está cheia, eu tenho que saber qual é a capacidade máxima daquilo? Soluções saturadas são aquelas cuja concentração do soluto ela é o máximo que o solvente pode dissolver. Ela atingiu o chamado coeficiente de solubilidade. E esse coeficiente de solubilidade, então, ele me dá a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver numa dada quantidade de solvente. Isso é muito importante. O CS, o chamado coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura. Variar a temperatura varia o quanto de soluto você pode dissolver naquele solvente. Então, por exemplo, a 0 graus, em 100 gramas de água, é possível dissolver no máximo 35,7 gramas de NaCl, de cloreto de sódio. Sob a mesma temperatura, 100 gramas de água dissolvem no máximo 70,6 gramas de cloreto de cobre, que é um outro sal. Tudo bem? Repare, então cada substância tem o seu próprio CS. Cada substância tem a sua própria solubilidade naquele dado solvente, sob aquela dada temperatura. Tudo bem? Dizer que uma solução é saturada é dizer o soluto atingiu a sua quantidade máxima que dá para dissolver naquele solvente naquela temperatura. Tudo bem? E o que é insaturado? Qualquer valor de soluto abaixo do CS. Tudo bem? Exemplos de soluções insaturadas. 32 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 0 graus. 55 gramas de cloreto de cobre 2 em 100 gramas de água a 0 graus. Qualquer valor abaixo do CS forma uma solução insaturada, beleza? Agora é o nó na cabeça. O que é uma solução supersaturada? Como o próprio nome sugere, tá? Uma solução supersaturada é aquela que tem uma quantidade de soluto maior do que a sua capacidade máxima, maior do que o seu CS. Onde é que está o nó na cabeça da gente? É que numa solução supersaturada, mesmo que a quantidade de soluto seja superior ao CS, está dissolvido. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. What? Como é que é? Como pode estar dissolvido se ultrapassou a quantidade máxima? Lembra que eu falei para você observar, prestar atenção, guardar que o CS depende da temperatura? Vamos entender como é que isso funciona. Dessa forma, pensa o seguinte, existe um sal, um composto químico chamado acetato de sódio, tudo bem? E nessa ilustração, ele está numa solução supersaturada. Dentro desse copinho aqui de laboratório que a gente chama de Becker, tem uma quantidade de acetato de sódio maior do que essa quantidade de água pode dissolver, tudo bem? Como isso foi feito? Eu preparei essa solução, nessa ilustração, numa temperatura superior ao CS dela. Então eu fiz numa temperatura maior. E em temperaturas maiores, normalmente dá para dissolver mais. Não é sempre, tá bom? Mas usualmente dá para dissolver uma quantidade maior, o CS aumenta. Aí o que eu fiz? Eu fui reduzindo a temperatura gradativamente, sem agitar o copo, tá? Tentando evitar até que poeira caia dentro do meu becker. É o copinho de vidro de laboratório. Tudo bem? E aí, mesmo tendo passado do meu CS, como eu preparei essa solução em temperatura maior, aquela quantidade superior ao CS ainda continua dissolvida. Esse é um sistema, essa é uma solução supersaturada, e este é um sistema altamente instável, ele é pouquíssimo estável. Qualquer perturbação vai fazer com que aquele excesso de soluto que estava dissolvido precipite, forme um sólido. A gente chama esse sólido de precipitado, tá? Ou corpo de chão, ou corpo de fundo, não sei como você aprendeu. Então, por exemplo, você pode colocar um cristalzinho de acetato de sódio ali, tá bom? A gente chama isso de germe de cristalização. Quando isso acontece é muito curioso, porque gradativamente você vai vendo o sólido se formando. É uma imagem muito bonita e você vai vendo o sólido se formando dentro do solvente, dentro da solução, e o que era uma solução supersaturada vai se transformando numa solução saturada com corpo de fundo, ou seja, existe um excesso de soluto, a quantidade de soluto é maior que o CS, tá? Então o solvente dissolve aquilo que é possível dissolver e o resto precipita, chama solução saturada com corpo de fundo. Beleza? Espero que esteja claro. Vamos tentar fazer um exercício para a gente ir fechando essa aula. Se liga. Dá uma olhadinha nesses exercícios. O primeiro diz o seguinte. A figura abaixo representa a interação de um cátion com moléculas de água. Essa aqui.
Qual é o átomo na água, o hidrogênio ou o oxigênio, que interage com o cátion? Repara então que, sendo um cátion, ele vai atrair a parte negativa da água. Você lembra que algumas substâncias são chamadas de polares? Elas têm uma região positiva e negativa, mesmo não sendo iônicas? Se você não lembra disso, eu vou deixar um link aqui na descrição para a nossa aula onde a gente fala sobre polaridade. Vale a pena dar uma olhada, beleza? É um conceito importante e muito útil. Na questão 2, ele pergunta o seguinte: qual item contém a melhor explicação para o fato da interação íon-dipolo no lítio ser maior do que no potássio? De novo, se você não lembra da questão sobre forças intermoleculares, estou deixando no card aqui em cima outro link para a nossa aula inteira sobre isso, tudo bem? Sobre forças intermoleculares, tudo bem? Ou interações intermoleculares. Dá um pause nesse vídeo, faz o exercício com calma, já já a gente volta com as respostas, tá bom? Beleza, galera, de volta. Vamos responder as questões? A primeira questão, então, fala qual é dos átomos da água, hidrogênio ou oxigênio, que vai interagir com esse cátion. Sendo ele, o cátion, uma partícula positiva, é a parte negativa da água, da molécula de água, é o dipolo negativo que vai interagir com a partícula positiva, o cátion. E se você se lembra na questão de polaridade, é o oxigênio da água que é a parte negativa da molécula, beleza? Então é o oxigênio, no caso representado por essa bolinha vermelha aqui, que vai interagir com o cátion, beleza? É o oxigênio da água. No caso da questão 2, ele pergunta qual item tem a melhor explicação do porquê que a interação íon-dipolo, íon é o lítio ou o potássio, com um dipolo, por exemplo, da água, ele é maior, ele é mais intensa no lítio do que no potássio. O que explica isso é o fato do lítio ter um raio iônico menor que o potássio, beleza? Dessa forma, a atração que o lítio exerce sobre a molécula de água é maior e ele a puxa para mais perto. A energia dessa interação é maior, beleza? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Dúvidas, deixa aqui no comentário e a gente tenta ajudar, tá bom? Valeu, gente, um abraço.